crianças! Geração vencedora! Estamos aqui para mais um Momento MGV. E hoje nós vamos falar sobre oração. Mas, o que é oração? Pietro, o que é a oração para você? Oração é uma conversa com Deus quando está triste ou feliz. Ô Lorena, o que é orar para você? Falar com Deus. Enzo, o que é oração para você? Oração para mim é um relacionamento com Deus, e quando você pede, Ele fala com a gente. Oração para mim é quando a gente fala com Deus. E a gente tem que falar com Deus todos os dias. Isso mesmo! Oração é falar com Deus, é conversar com Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre Daniel, como já temos falado. E Daniel, ele era um homem de oração. E esse é o tema de hoje, hein? Daniel, um homem de oração. Daniel, ele era muito jovem quando o rei Nabucodonosor mandou buscar lá em Jerusalém todos os jovens nobres como escravos, e Daniel foi escravizado e levado lá para a Babilônia. Ele ficou muito tempo lá na Babilônia. Imaginem a tristeza dele quando ele era ainda muito jovem, de ser levado para outra cidade. Ele teve que deixar a família dele, deixar a casa dele, deixar tantas coisas que ele gostava para morar numa outra cidade, como para servir ao rei. Mas ele foi. E foi passando muito tempo mesmo. E mais ou menos quando já fazia 70 anos que Daniel estava na Babilônia, ele então já era velho, mas ele continuava confiando em Deus. Apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele continuava confiando em Deus. E ele costumava orar 3 vezes ao dia. Ele parava todas as coisas e ele orava ao Senhor. E no momento desses, ele pegou a Bíblia dele e estava lendo o livro de Jeremias. E lendo a palavra de Deus no livro de Jeremias, ele percebeu que já estava acabando o tempo da escravidão do povo de Israel lá na Babilônia. E então ele pegou e ele fez o que ele costumava fazer sempre, que era orar ao Senhor. E ele, naquele momento, se virou lá para a janela, para o lado da cidade de Jerusalém, que era a cidade onde ele tinha nascido, e ele começou a orar. E Daniel, nessa oração, ele passou a se lembrar de todas as coisas ruins que o povo de Israel tinha feito. E ele começou a lembrar de como o povo de Israel tinha desobedecido a Deus, tinha se afastado de Deus, passou a adorar outros deuses, fazer várias coisas erradas e coisas que desagradavam totalmente a Deus. E ele começou então a pedir perdão a Deus por todos esses pecados, por todas essas coisas erradas. Ele pedia perdão pelos seus próprios pecados e pelos pecados que o povo estava cometendo ou havia cometido até aquela época. E quando a gente pensa no que Daniel fez, naquela oração, de falar de tudo que ele tinha feito de errado e das coisas que ele estava querendo pedir perdão, nós lembramos que nós também, quando nós erramos, temos que pedir perdão a Deus. Sabe aquela vez que você brigou com seu irmão e o seu irmão ficou muito triste? E seu papai e sua mamãe também ficaram muito tristes por aquilo? Ou você empurrou o seu amiguinho na escola, ou empurrou o seu irmão em casa, ou sua irmã, ou você falou alguma coisa feia, alguma coisa que realmente tenha desagradado as pessoas, tenha desagradado a Deus. Quando nós fazemos algum tipo de coisa errada assim, nós temos que fazer como Daniel fez. Nós temos que pedir perdão para as pessoas que nós fizemos essa coisa errada, mas temos que nos ajoelhar também e falar com Deus, pedir perdão a Deus por aquilo que nós fizemos de errado.
porque Deus não se agrada de coisas feias, de coisas erradas, dos nossos pecados. E quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Assim como os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pais nos perdoam, Deus também nos perdoa quando nós falamos com Ele em oração. Nós temos que ser muito parecidos como Daniel. Daniel estava muito triste com toda aquela situação que estava acontecendo. E ele sabia que o povo havia errado. E assim como Daniel, nós também temos que reconhecer quando nós erramos e pedir perdão a Deus. E Deus, ele responde. É claro que a resposta que Daniel recebeu, a gente só vai saber na semana que vem. Então não percam o culto. Mas Deus, ele se alegra quando a gente pede perdão a ele. E ele fica muito feliz. Que tal a gente agora pedir perdão pelos nossos pecados, por coisas que nós fizemos? Falar, Deus, olha, eu quero te pedir perdão porque eu falei uma coisa feia, ou porque eu desobedeci os meus pais, ou porque eu fiz alguma coisa que não era legal. Deus se alegra disso. E mais, ele se alegra quando nós pedimos perdão e pedimos para que Jesus Cristo entre em nosso coração. Lembre-se que Deus nos ama e Ele nos ama tanto e tanto que Ele deu Jesus Cristo para morrer lá na cruz no nosso lugar. E por conta disso, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a gente tem direito, a gente recebe o presente de graça, que é a salvação e o privilégio de poder ser filhos de Deus e depois no futuro morar com Deus para sempre. Vamos fazer essa oração então, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e pedindo para que Jesus more no nosso coração? Repitam comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz por mim. Eu quero te pedir que o Senhor perdoe os meus pecados e eu quero viver ao seu lado e quero que o Senhor seja o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Ok, Deus abençoe você que fez essa oração. Jesus agora mora no seu coração. E isso não é só para as crianças, é para os adultos também. Então, se você reconhece que você tem feito alguma coisa que não é legal, você pode pedir para Jesus morar no seu coração. E Ele vai morar no seu coração. E você vai ver, assim como Deus abençoou Daniel grandemente, livrou Daniel na cova dos leões, livrou os amigos de Daniel quando eles foram jogados na fornalha ardente. Deus, ele tem grandes planos para você também, seja adulto, adolescente, jovem ou adulto ou idoso, independente. Deus ama você e Ele quer você por perto. Então essa é a nossa história. O nosso versículo da semana é orai sem cessar, que fica em 1 Tessalonicenses 5,17, ok? Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Tchau!